A gente, às vezes, a gente cria imagem de algumas coisas que não existem, pensando que é bom. Na igreja, às vezes, hoje não, isso aqui não existe mais, né? Mas antigamente era assim: a criança estava fazendo alguma coisa, o pai falava para a criança: ó, o pastor vai te pegar, hein? O pastor vai brigar com você, hein? A criança já crescia achando que o pastor era um monstro, né? E às vezes a gente faz isso com nossos filhos em casa: ó, não faz isso, papai do céu vai te castigar. Acho que não tem um jeito pior de educar uma criança, uma pessoa, do que você colocar medo nela, que papai do céu vai te castigar. Aí essa criança vai crescendo, o que ele imagina? Deus, um velho, está lá sentado no trono com um mata-mosca do tamanho da terra, esperando você errar para ele... Aí quando você erra, você fica longe de Deus. Mas isso está longe da verdade. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. E eu queria falar hoje de um Salvador. De um Salvador que é feliz em nos salvar. Um Salvador que ficou feliz em nos salvar. Sabe, Deus, Ele realmente nos ama. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, Deus foi bom comigo. Deus não foi bom, Deus é bom. Às vezes nós que fomos bons com alguém, mas Deus não, Ele é bom o tempo todo. Deus nos ama, sabe? E o Evangelho, ele é a boas novas. Qualquer palavra que você ouvir do Evangelho que não for boas novas, não é Evangelho. Ah, mas fulano conhece, ouve a palavra? Não, que palavra que ouve? A palavra da lei, da condenação, ou a palavra das boas novas? A Bíblia diz que o que gera fé no homem é ouvir a palavra. Amém? Concordam com isso? Romanos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas qual palavra? A palavra de Cristo. Não é qualquer palavra. E qual é a palavra de Cristo? Quando o pessoal estava apedrejando a mulher adúltera, que perguntou para ele, e ele estava riscando no chão, e ele falou assim: quem tiver pecado que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. E quando ele virou para a adúltera, o que ele falou assim? Nem eu te condeno. Vai. Qual é a palavra de Cristo quando o paralítico desceu do telhado e caiu lá dentro da casa, que os amigos dele colocou lá? Qual é a palavra de Cristo? Os seus pecados estão perdoados. A palavra que gera fé em nós não é a palavra de condenação, de colocar algo para nós que a gente não consegue atingir nunca. A palavra que gera fé em nós é a palavra da graça, a palavra de Cristo, que os nossos pecados estão perdoados, que a nossa vida está resolvida em Cristo Jesus. Então, o Evangelho, ele tem que ser um Evangelho de boas novas, um Evangelho que gera fé. E deixa eu te falar, hoje você vai sair daqui gritando de tanta fé que vai estar no seu coração, porque a palavra de Cristo vai gerar fé em você. Quem já estava lá no encontro cheio de fé vai sair voando aí. Sabe, Ele nos ama. Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, Ele quer nos salvar. Ele não é um Deus que nos oprime. Ele não é um Deus que quer nos ver por baixo. Sabe, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus amoroso. Desde lá do Jardim do Éden, que o diabo tentou enganar Eva, que ele tenta colocar para o homem que Deus é mesquinho, que Deus está querendo tirar alguma coisa do homem, que Deus está querendo negar alguma coisa do homem. A estratégia do diabo é convencer que Deus, sabe, Ele não é generoso. A estratégia do diabo é sempre assim, te convencer que Deus quer te tirar alguma coisa. Por que você não vem para a igreja? Porque não, se eu for para a igreja eu vou perder minha liberdade, eu vou perder minha juventude, eu vou perder meus prazeres. Então o diabo está sempre dizendo para você que Deus está querendo te tirar alguma coisa. Por que você não vai para a igreja? Não, porque eu tenho que aproveitar a vida ainda. Porque o que foi colocado no seu coração nasceu lá no Jardim do Éden, que Deus, Ele está tentando te tirar alguma coisa. Ele está tentando fazer com que você não seja abençoado, que Ele não tem interesse em te abençoar. Mas na cruz,
Deus destruiu todas essas mentiras, porque na cruz Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Ele não entregou o melhor anjo, Ele não entregou o melhor homem, Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, porque Ele nos ama, amém? Por isso, por Ele nos entregar Jesus, hoje Deus é justo em nos justificar. Talvez você fale assim, mas como um homem tão pecador pode ser justo diante de um Deus? Como que pode eu, que tem tantos pensamentos pecaminosos, sabe? Como que eu vou estar no padrão de Deus, para ser justo no padrão de Deus? De um Deus tão santo, de um Deus tão poderoso, justo em todos os seus caminhos. Deixa eu te falar, Deus é justo, mas a sua essência é amor. A cruz é a resposta, sabe, para todas as coisas em nossas vidas. Deus não nos amou por causa que nós amamos Ele. Deus nos amou por causa dEle mesmo. Deus não nos amou porque nós fizemos alguma coisa boa, porque nós fizemos algo maravilhoso. Nós nem estávamos pedindo um Salvador. O homem nem sabia que ele estava perdido. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e Ele nos amou. Sabe, Deus é bom. Deus é bom por nós, não porque nós fomos bons para Ele. Deus é bom por nós porque Ele é bom. Sabe, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que também Deus é justiça. Quando o homem pecou, o amor de Deus, Ele dizia assim: eu não posso ficar sem o homem, eu criei ele para andar comigo. Mas Deus tinha dado uma ordem que se o homem pecasse, ele iria morrer. Então o amor de Deus dizia assim: eu não posso perder ele, eu não posso. Mas a justiça de Deus dizia assim: ele vai ter que pagar. Porque tem pessoas que só querem conhecer o Deus amoroso, mas o Deus amoroso, Ele é também Deus justiça. O Deus amoroso ficou num dilema, porque Ele falou assim: eu não posso perder meu filho que eu criei, a coroa da minha criação. Mas o Deus justiça dizia assim: ele pecou, ele vai ter que morrer. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, a justiça e a santidade de Deus foram satisfeitas. Então agora o homem pode chegar de novo até a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a justiça dele foi satisfeita, porque alguém tinha que morrer. Então Cristo morre por nós. Não havia nenhum homem que pudesse morrer, não havia nenhum homem que pudesse pagar a redenção. A Bíblia diz que todos pecaram. Sabe, a Bíblia diz que a virgem se engravidou e a semente de Deus foi colocada na mulher. Não houve sangue humano nessa relação, não houve sangue humano na geração de Cristo. Nem Maria, nem José tiveram qualquer participação na natureza de Cristo. A placenta ali de Maria, do útero, ela alimentava o bebê, ela eliminava os dejetos, mas ela não participava do sangue do bebê. Jesus nasceu para ser o Cordeiro perfeito, para o sacrifício dos nossos pecados. Toda a justiça de Deus que precisava ser satisfeita, ela foi satisfeita em Cristo. Na cruz, a justiça de Deus foi completamente satisfeita. Hoje, Deus não pode rejeitar um pecador. Se Ele rejeitar um pecador hoje, Deus está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi válido. Se Deus rejeitar um pecador hoje, por qualquer que seja o pecado dele, Deus está dizendo que Jesus Cristo, que o sacrifício dele não serviu para nada. Se um pecador não fosse aceito hoje, Deus teria que se desculpar com Jesus. Mas Deus não pede desculpa. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Não existe um pecador que Deus não possa recebê-lo. A justiça disse que tinha que morrer, então Jesus morreu. Na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. O pecado, sabe, ele não ficou impune.
Às vezes a gente fala para os nossos filhos assim: olha, quando o papai chegar, você fez bagunça, quando o papai chegar, você vai ver, ele vai te bater. Aí o papai chega à tarde cansado, e a criança dá um beijo no papai, e o papai nem vai bater nada. Mas na cruz, sabe, o pecado ele não podia ficar impune. Então Cristo pagou no meu lugar, no seu lugar. Você pode dar um amém por isso? Quando o diabo te questiona, quando o diabo sopra no seu ouvido assim: como pode um pecador como você adorar a Deus? Como pode um pecador como você se achar filho? Sabe o que você faz? Aponta para a cruz. Aponta para a cruz. Todos os pecados foram pagos. Sabe? Se todos os pecados foram pagos, se todos os pecados foram julgados, o mesmo pecado não pode ser julgado de novo. Sabe, o mesmo pecado não pode ser julgado duas vezes. Então o diabo, ele é um legalista. O diabo, ele é um legalista que ele jamais vai compreender a graça de Deus. Ele jamais vai compreender o que Deus fez por nós. Deus não podia apenas esquecer os nossos pecados. A lei dizia que quem pecasse tinha que morrer. Então Cristo, ele morre na cruz por nós. Na cruz, Jesus Cristo nos fez justos. Talvez você olhe para você e fale assim: ah, pastor, para com isso. Quem sou eu para ser justo? É porque você olha para você. Sabe, se Deus não nos tratasse assim, Ele seria injusto. A Bíblia diz que todo pecado, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou repetir para você: aquele que não teve pecado, Ele morreu por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez você olhe para você e fale: não tem justiça nenhuma em você. Realmente não tem, não. Não tem justiça nenhuma em mim. Mas é porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Quando você confia na sua justiça própria, você despreza o Calvário. Quando você confia na sua justiça própria, você despreza, sabe, aquilo que Deus fez por você. Quando você confia na sua justiça própria, você está falando que o sacrifício de Jesus não tem nenhum valor para você. Então você precisa entender. Eu estou te dando esse pano de fundo para você entender que a Bíblia diz que o homem pecou, então ele tinha que morrer. A justiça de Deus tinha que ser cumprida. O que Jesus fez então? Ele morre por nosso lugar. Agora presta atenção, agora que você entendeu isso. Pode ser que você faça alguma coisa boa para alguém que é bom. Pode ser que você faça um favor para alguém que você acha que merece. Mas Jesus morreu por nós quando nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu encontro? Eu encontro um Salvador que estava feliz para nos salvar. Eu encontro um Salvador que estava alegre para nos salvar. Eu não encontro um Salvador que saiu emburrado do céu para vir nos salvar, não. Eu encontro um Salvador que estava feliz em poder vir aqui nos salvar. E eu quero ler 2 trechos aqui para você entender. Quando você lê João, capítulo 12, verso 27. Porque tem algo que as pessoas não entendem. Elas falam que Jesus estava com medo de ir para a cruz para morrer. Quando ele disse assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. As pessoas falam que Jesus suou gota de sangue porque ele estava com medo de morrer. Ele não queria ir para a cruz. Não, Jesus não queria ir para a cruz. Ele chega, suou gotas de sangue. Talvez você já pensou isso. Deixa eu te falar, você está completamente enganado. João 12, 27 diz assim: agora a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas foi para isso que eu vim, para essa hora. Jesus está falando assim, ele está sabendo que ele vai para a cruz. E ele está falando assim: a minha alma está angustiada, Senhor. E o que eu vou fazer, Senhor? Vou te pedir para o Senhor me salvar? Não, não quero que o Senhor me salva, porque foi para isso que eu vim. Quando você lê esse texto, você vê que Jesus está falando que foi exatamente para isso que ele veio. Mas quando você lê Mateus 26, 39, quando você lê, Jesus está lá no Getsêmani,
e ele está suando gotas de sangue, ele está perto de morrer, ele está perto de ser julgado para ir para a cruz, e ele faz essa oração assim, e adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Bom, peraí, Jesus acabou de falar que ele queria ir para a cruz, mas aqui, ele parece que ele está sendo fraco. As pessoas olham para ele e falam assim: não, ele não quer ir para a cruz, ele não está querendo ir. Não dá para saber que é um Salvador feliz, que está indo por felicidade. Mas quando a gente lê Hebreus capítulo 5, verso 7, a história fecha toda, presta atenção. Nos dias de sua vinda, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor Deus, Jesus ele orou e pediu para livrá-lo da morte, e o texto diz que ele foi ouvido. Então peraí, não foi quando Jesus foi para a cruz, porque na cruz ele morreu. Qual foi o momento que Jesus orou pedindo para que livrasse ele da morte? Foi exatamente no Getsêmani. No Getsêmani, quando ele estava suando gotas de sangue, quando ele estava vendo o sacrifício que ele estava para passar, ele estava suando gota de sangue, a agonia dele era tão grande naquele jardim, que ele estava na iminência da morte, ele estava perto de morrer naquele jardim, e ele fala assim: Senhor, me livra da morte, eu não quero morrer nesse jardim, porque eu vim para morrer na cruz. Eu não vim para morrer nesse jardim, eu quero morrer na cruz, porque eu vim para a cruz. Amado, isso é maravilhoso, porque Jesus não estava com medo da cruz, ele queria morrer na cruz, porque foi lá que ele veio para isso. Foi lá. Isso dá um quadro maravilhoso do nosso Salvador. Ele não estava pedindo para ser poupado da cruz, ele estava na verdade pedindo o contrário, ele queria ir para a cruz. É como ele dissesse: eu vim aqui para morrer na cruz, eu não posso morrer aqui nesse jardim, porque se eu morrer aqui nesse jardim, eu não vou cumprir o meu propósito de salvar a humanidade. Senhor, me livra da morte. E a Bíblia diz que Deus ouviu Jesus. E sabe como é que ele foi para a cruz? Feliz. Talvez você ache que Jesus foi para a cruz triste. Talvez você ache: coitadinho de Jesus. Jesus foi para a cruz feliz, porque ele estava cumprindo o seu propósito. Eu só ouço um aleluia, mas eu vou repetir: Jesus foi para a cruz feliz, porque ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em toda a humanidade. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor por isso? Oh! Jesus é o Salvador feliz. Jesus não foi para a cruz porque ele foi obrigado, não. Mas pastor, e quando ele disse: se fosse possível, afasta de mim esse cálice? Sim, ele virou para Deus e falou assim: Deus, tem um outro jeito do homem ser salvo? Deus falou para ele assim: não. O homem não pode ser salvo com suas obras, o homem não pode ser salvo com seu esforço, o homem não pode ser salvo com seu caráter. Só há salvação em Cristo Jesus, só há salvação no sacrifício da cruz. Aleluia. Nunca mais deixe alguém te enganar que Jesus foi para a cruz triste, que Jesus foi para a cruz: nossa, não tem outro jeito, tem que levar essa cruz mesmo. Não, a Bíblia diz que ele orou para que ele não deixasse de ir para a cruz, porque ele tinha o mesmo amor que o Pai tinha, ele tinha por nós. Sabe, nós fomos salvos de uma maneira muito graciosa. Nós somos salvos de uma maneira muito graciosa. Quando nós entramos num problema, quando nós criamos um problema pelos nossos próprios esforços, a gente não é para comprar uma coisa, compra. A gente não é para fazer uma viagem, faz. A gente não é para realizar uma coisa, a gente realiza. Quando a gente entra nesses problemas com a nossa própria escolha, será que Deus ainda pode nos ajudar quando a gente faz isso? Será que Deus está lá no céu dizendo assim: irmão, você se meteu nisso aí, meu filho, você que resolva. Você que quis fazer isso, você que se resolva. Sabe, Deus não é um Deus contrariado, Ele não é um Deus birrento, Ele não é um Deus que não tem alegria nos salvar. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Sabe, Ele apenas não é um salvador, mas Ele é um salvador que nos salva com alegria. Ele é um salvador que nos salva com amor. Ele é um salvador que nos salva com alegria.
Quando eu olho aquela parábola da centésima da ovelha perdida, quando eu olho para aquela parábola, quando eu vejo o resgate daquela ovelha, eu vejo o amor de Deus. Se fosse eu e você, aquele pastor, sabe, aquele pastor chega no final da tarde, depois de um dia de trabalho, e ele conta lá no curral as ovelhas, e ele vê que está faltando uma. Talvez se fosse eu e você, deixa para lá, tem 99. Mas talvez se você fosse um pouquinho melhor, falasse, eu vou atrás dessa ovelha. Aí você saía de casa contrariado, sabe, atrás dessa ovelha, procurando essa ovelha. Quando você encontrasse essa ovelha, a primeira coisa que você ia dizer para a sua ovelha: poxa, olha que trabalhão que você está me dando, hein? Todas as outras 99 estão lá no curral, você fugiu, olha aí, estava na hora de eu entrar em casa, sair nessa escuridão, estava na hora de eu jantar, estava na hora de eu descansar. Que vergonha, hein, ovelhinha, que vergonha, hein? Que trabalho que você me deu. Talvez se o pastor botasse a ovelha nos ombros, ainda falasse assim: nossa, como você está gorda e está ficando pesada, está difícil te salvar, está dando trabalho demais. No caminho ele ia lamuriando, lamentando, olha aí, tive que sair de casa. Às vezes nós somos assim, nós vamos ajudar alguém e fala assim: poxa, nós estamos aqui, né? Mas que trabalho que você me deu, hein? Estou saindo de casa. E quando chegasse em casa aquele pastor, pela tradição, né, ele quebrasse a perna da ovelha, porque a ovelha fujona, a tradição era quebrar a perna, para ela não fugir mais. Ele ainda dizia para a ovelha assim: estou fazendo isso por amor a você, mas está doendo mais em mim do que em você. E aquela ovelha falaria o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e a minha perna será quebrada. Mas não é esse o pastor dessa ovelha. O pastor dessa parábola não é esse. O pastor dessa parábola disse que ele guarda as 99 e ele sai procurando a centésima ovelha. E ele procura, e ele entra nas cavernas, ele entra nos buracos, ele vai procurando à noite. E a Bíblia diz que quando ele acha a ovelha, ele coloca ela no colo, e ele volta para casa, e ele faz uma festa, porque aquela que estava perdido foi achado. Por mais problemas que eu e você criar, Deus sempre vai estar alegre em nos colocar no colo e dizer assim: aquele que estava perdido e voltou. Talvez você está aqui nessa noite e fale assim: mas eu já aprontei tanto. Deixa eu te falar, tem um curral especial de Jesus para você, sabe, tem uma festa especial, tem um lugar especial, sabe, ele não vai ficar falando que você é problemática, sabe, ele vai falar assim: eu vim para te salvar. Nunca, nunca, nunca nessa vida pense que Deus desistiu de você, só porque você criou tantos problemas, só porque você fez tantas coisas erradas. Pastor, mas será que Deus vai me aceitar? Irmão, nunca pense, porque o nosso Salvador é um Salvador que tem alegria em nos salvar, sabe? Não deixe que o maligno lance dúvidas em você. Não deixe que o diabo coloque dúvida em dizer que Deus está cansado dos seus problemas, que Deus está cansado porque você já errou tanto. Sabe, o nosso Deus é um Deus paciente, e Ele traz aquela ovelha nos braços, e Ele diz assim: vem para cá, eu tenho uma festa para você. O filho pródigo, quando sai, bagunça, pega, faz tudo. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele falou assim: eu quero ser só um serviçal aí, eu quero ser só um jornaleiro. Mas o pai falou assim: coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés dele, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Pega um novilho cevado, vamos festejar. Nosso Salvador não é um Salvador que quer salvar a gente birrento. Não, não, nosso Salvador, Ele tem alegria em nos salvar. Ouça isso agora. Eu já estou encerrando essa palavra nessa noite. Talvez você mais do que eu, talvez você é mais estudado que eu, e você saiba a complexidade que existe no universo. Você já parou para imaginar a complexidade que existe nas galáxias? Parece que se o Sol ficar 1 centímetro mais perto da Terra do que ele está, dizem que queima a Terra toda.
Você já reparou a complexidade que é a natureza? Todas as coisas se encaixam perfeitamente. O sistema solar, sabe, tudo que foi criado, as galáxias, a terra, os animais, as plantas, tudo um depende do outro, tudo funciona. É maravilhoso quando a gente olha isso. Agora deixa eu te falar, foi mais trabalhoso para Deus salvar o homem do que criar o universo. Deu muito mais trabalho para Deus te salvar do que criar o universo todo, do que criar todas as criaturas. Porque a Bíblia diz que para criar todas as criaturas, para Deus bastou apenas dizer que Ele liberasse uma palavra de ordem. Para Deus criar todas as coisas, Ele apenas usou a palavra e criou. Mas para salvar o homem, Ele precisou derramar um precioso sangue. Obter esse sangue foi muito difícil. Criar o universo, bastou Deus dizer: haja luz, e a luz apareceu. Deus falou assim: faça a separação da terra, dos mares, dos animais. Ele só usou a palavra e tudo aconteceu. Mas para realizar a redenção, foi necessário a riqueza da graça de Deus. Você precisa entender isso nessa noite, que o nosso Deus, Jesus, Ele é um Salvador, que Ele tem felicidade, Ele ficou alegre em fazer o que Ele fez. Não seria apenas possível Ele chegar do céu e dizer assim, Ele olhando o homem perdido, e Ele no céu falar assim: haja redenção, haja redenção. Não foi possível. Para Ele criar todas as coisas, Ele disse assim: haja luz. Mas para salvar o homem, Ele não pôde dizer: haja redenção. Sabe, o caminho da redenção foi muito difícil. Quem foi ontem no Encontro com Deus viu o filme que nós assistimos lá. Foi necessário que o Espírito Santo gerasse um Redentor. Mas antes que Ele gerasse um Redentor, Ele teve que encontrar uma virgem apropriada para recebê-lo. Quanta graça foi necessário para que o Deus infinito ficasse 9 meses no ventre de uma mulher. Você consegue imaginar o Deus que criou todas as coisas ficar 9 meses no ventre de uma criatura? Quanta graça foi necessário para o próprio Deus, que é santo, viesse habitar no meio de pecadores como nós. Você consegue imaginar? Ser chamado ainda Emanuel, Deus conosco. Foi muita graça, foi uma graça extraordinária, para que o Emanuel aprendesse a obediência. Jesus não precisava obedecer ninguém, Ele era Deus do céu. Quando Ele chega aqui nessa terra, Ele tem que se transformar num bebê, e Ele tem que aprender a obediência. E a Bíblia disse que Ele obedeceu. Para a obediência Ele aprendeu através do sofrimento. Foram 30 anos trabalhando como um carpinteiro. Você consegue imaginar a graça que um Deus precisou disso? Limitado pelo tempo, sabe? Limitado pelo seu corpo físico, limitado pelo tempo, sabe? A Bíblia diz que Ele foi perseguido, Ele foi caluniado, sabe? Depois de 3 anos de ministério, Ele foi traído por alguns, Ele foi abandonado por todos. Pensa quanta graça foi necessária para tudo isso. Sabe, Ele se entregou para aqueles que vieram prendê-lo. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, Mateus 26, 53, quando as pessoas vêm prender Ele. Olha o que Ele fala, Mateus 53: ou pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Quando foram prender Jesus, Pedro foi, não, mas tentar ajudar. Ele falou para Pedro assim: calma aí, rapaz, se eu quisesse, eu rogava a meu Pai agora, Ele mandava 12 legiões de anjos e me salvava. Quando foram prender Jesus, falou assim: cadê Ele? Ele falou assim: eu sou. Quando Ele falou eu sou, caiu todo mundo.
ficou ninguém de pé. Mas ele se entregou. Quanta graça precisou para isso? Quanta graça foi necessária para que esse Deus ir para uma cruz, ter sido humilhado, ter sido arrancado a sua barba? Quanta graça precisou para ele ouvir o povo dizendo que preferia Barrabás no lugar dele? Quanta graça foi necessário que depois de preso ele foi julgado por 3 tribunais? Quanta graça foi necessário para Jesus ficar pendurado na cruz de 9 da manhã às 3 da tarde, pendurado numa cruz? Você sabe o que é isso, irmão? Quanta graça foi necessário para isso? Para depois dele morrer, ser condenado no lugar do homem, ser levado ao inferno. A redenção foi um trabalho mais penoso e mais difícil do que criar todo o universo. Quando a gente fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, você já está tão decorado com isso que você nem liga mais. Você consegue imaginar quão penoso foi para Deus te salvar? Para você estar sentado nessa cadeira aqui hoje ouvindo o que você está ouvindo? Você consegue imaginar quanto Deus te amou? Por que tudo isso, pastor? Porque nós somos a pérola preciosa de Deus. Você sabe que a pérola, ela é formada na ostra. E a ostra é um animal que um grãozinho de areia cai lá dentro da ostra. E a ostra ela começa a produzir, né, uma substância, algo ali, sabe, um excremento ali para poder e vai envolvendo aquele grãozinho de areia, porque aquilo fere ela e ela vai produzindo aquilo ali e aquilo ali se torna uma pérola. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus é essa ostra que desceu do céu, que veio para esse mar imundo que é a terra. Eu e você somos um grãozinho de areia que foi enxertado dentro de Jesus. Sabe o que Ele está fazendo com a gente? Ele está transformando a gente em uma pérola. Talvez você olhe para você e fale assim, eu não sirvo para nada. Deus está te transformando numa pérola. A Bíblia diz que dia a dia, nós vamos sendo transformados. Dia a dia, nós vamos se parecendo mais com Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Sabe, nunca pense que Deus veio te salvar e Ele está agora querendo te fazer algo ruim por você. Não, você é a pérola preciosa. Sabe, Jesus pagou o preço por mim, por você, e Ele te espera alegremente. Todas as vezes que você errar, isso não muda nada para Deus. Ele continua te amando, Ele continua pacientemente trabalhando em nossas vidas, para que a gente possa cada dia melhorar. Você que veio aqui nessa noite nos visitar, eu queria que você levasse essa palavra no seu coração. Deus se importa com você. Deus te ama ao ponto de mandar Jesus na cruz para morrer por mim e por você. Ao ponto de mandar Jesus na cruz, sabe, para que eu e você pudéssemos agora ter acesso ao Pai. Talvez você que entrou aqui nessa noite, sabe, você fica pensando assim, poxa, um dia eu queria servir a Deus, um dia eu queria ser um cristão. Deixa eu te falar, Deus está de braços abertos te esperando, e Ele não vai tirar nada de você. Esse engano lá do diabo, lá do Éden, que fala que Deus está querendo te tirar alguma coisa, isso não existe. Deus, Ele está feliz, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar uma vida abençoada, Ele quer te dar a paz que o mundo não tem, Ele quer te dar a alegria que o dinheiro não dá,
Ele quer te dar, sabe, a família que os seus projetos não conseguem fazer. Ele quer te dar a realização que você não consegue ter nas faculdades, sabe, porque Ele é bom, Ele te ama, e o amor dele é indestrutível, o amor dele é imenso, o amor dele não tem como expressar o amor de Deus, sabe, não tem como expressar a bondade de Deus por você. Todos os dias quando você acorda, Deus está lá do seu lado te esperando. Todos os dias quando você levanta da sua cama, Deus já está lá do seu lado te esperando. Todos os dias que você toma café, que você sai para trabalhar, Deus vai com você todos os dias. Talvez você não percebeu isso ainda, mas Ele está todos os dias cuidando de você. Ele está todos os dias cuidando dos seus filhos. Ele está todos os dias cuidando da sua família. Ele está providenciando o seu sustento. Ele está providenciando a sua roupa que você veste. Ele está providenciando a saúde que você tem. Ele está providenciando o carro que você tem. Tudo Deus está cuidando de você. Quando você chega à noite em casa cansado e que você acha que não tem mais forças para nada, sabe o que acontece? Ele está ali do lado dormindo com você. Ele está ali cuidando de você, porque o choro ainda pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e no outro dia Ele começa a te abençoar tudo de novo. Ele continua a andar com você de novo. Ele continua a cuidar de você de novo. Sabe por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Ele está de braços abertos todos os dias. Talvez você seja uma daquelas ovelhas que fugiu, talvez você é uma daquelas ovelhas que foi embora, que largou o aprisco do Senhor, mas Ele não está chateado. Ele está indo atrás de você, dizendo assim: ô ovelhinha, como eu estou te amo, como eu quero você de volta. Talvez você é aquele filho pródigo que saiu, e você fica falando assim: não, Deus vai me punir. Não, Ele está te esperando com um bezerro cevado. Ele está te esperando para uma festa. Esse é o Deus que eu encontro na Bíblia. Esse é o Deus que eu vejo na Bíblia. Não um Deus que está querendo te reter as coisas, não um Deus que está querendo te tirar as coisas, mas um Deus que está querendo te dar coisas. Que nessa noite você possa entender esse amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós oramos nessa noite para a semente que foi plantada lá no encontro, Senhor Deus, com todos os participantes que estiveram lá. Deus, a semente que está sendo plantada aqui hoje, de um Deus maravilhoso que tem alegria em nos abençoar, possa germinar em nossos corações, ó Pai. Pai, quando nós sairmos daqui, que voltarmos para a nossa vida normal, a gente possa entender que o Senhor está conosco em todos os momentos, porque o Senhor não nos abandona. Pai, eu oro para que essa noite essa palavra gere vida no coração de todos que estão aqui. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa completar essa obra. Que você saia daqui, amado, nessa noite, sabendo que você é a pérola preciosa que Jesus está formando dentro dele, dia após dia, dia após dia. Fale para ele assim: Jesus, eu te amo. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção. É só você? Oh, Jesus. Queria cantar aquela canção do encontro com Deus, contemplação. O pessoal da banda está aí? Vai ser só vocês dois. Foi uma música que marcou a gente lá, né? E esses dias foram dias muito especiais para nós. Nós pudemos sentir o amor de Deus muito perto. Sabe, nosso desafio é parar de olhar para nós e olhar para Jesus. Toda vez que você olha para você, você só vê decepção. Toda vez que você só olha para você, você só encontra tragédias. Você fala: não, esse ano vai acontecer, eu vou fazer, eu vou orar mais, eu vou ler Bíblia mais. Mas pouco tempo você já está parando e você olha para você, você não vê motivação. Mas quando você olha para Jesus, sabe, Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que morreu, Ele é aquele que venceu. E a Bíblia diz que nós estamos escondidos dentro dele. O segredo da vida cristã é olhar para Jesus. O segredo da vida cristã é contemplar Jesus. E eu queria cantar essa canção, porque foi uma canção que nós cantamos muito lá no encontro, que marcou nossos dias lá. E eu tenho certeza que vai falar. E eu queria te convidar a você a ficar de pé um pouquinho. Nós já vamos estar já encerrando daqui a pouco.
Só vamos trazer nossas ofertas, nossos dízimos. Mas antes a gente queria cantar um pouquinho. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor. Aleluia. Que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz quebrada como um trovão. Os seus cabelos são as aves da lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Contemple Jesus nessa noite. Contemple um Salvador feliz em te salvar. Contemple um Salvador que quis ir para a cruz para morrer por mim e por você. A terra estremece ao som da voz quebrada como um trovão. Aleluia! Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos Você pode ver os olhos dele como chama de fogo. Purificando todo o nosso pecado. Santo,
Aleluia, aleluia, glória a Deus. O segredo da vida cristã é contemplar Jesus. Quando você olha para pastores, quando você olha para denominações, quando você olha para você mesmo, quando você olha para líderes, irmãos, fatalmente você vai se decepcionar. O segredo do Evangelho é contemplar Jesus. O segredo do Evangelho é contemplar Jesus, mas não é contemplar um Jesus chateado com você, não. É contemplar um Jesus feliz com você. É contemplar um Jesus que está feliz em te salvar, que está feliz em ter você na família dele. É contemplar um Jesus que quando você erra, ele não está com chicote na mão para te condenar. Quando você erra, ele está com colo para te abençoar. Contemplar esse Jesus é tudo que nós precisamos. Contemplar esse Jesus é o segredo da vida cristã. Pare de olhar para você, pare de olhar para as pessoas. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. No nome de Jesus, Pai, nós oramos abençoando, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que essa seja a nossa maior alegria, olhar para o que Jesus fez na cruz e termos uma vida abençoada. Quem deseja disso, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor nessa noite. Oh, no nome de Jesus.